Deus querido, a paz do Senhor Jesus, quero nessa manhã falar um pouco aqui sobre o paralítico de Cafarnaum, versículo 1 ao versículo 8 de Mateus, capítulo de número 9. E entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que ele trouxe um paralítico deitado em uma cama. E Jesus, vendo a fé dele, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoai-te são os teus pecados. E eis que algum dos escribas disse: Este se blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, diz: Por que pensais mal em vossos corações? Pois o que é mais fácil, dizer ao paralítico: perdoar-te os seus pecados, ou levanta-te e anda. Ora, para que saiba que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado. E disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou e glorificou a Deus, que dá tal poder aos homens. Muito bem, aqui está uma palavra a qual a Bíblia está falando sobre o paralítico de Cafarnaum. A Bíblia diz aqui que Jesus, ele chegou na sua cidade, depois que ele havia atravessado a margem, e trouxeram ali um paralítico de uma cama. E Jesus, olhando para o paralítico, disse a Bíblia que Jesus entendeu que ele tinha fé. E Jesus disse para o paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoado-te são os teus pecados. Olha só, entende? Vê se você entende isso. O que Jesus falou isso para o paralítico? Por que Jesus não disse para o paralítico: Filho, levanta e anda? Porque entende uma coisa, que o primeiro passo que Jesus quer que os homens e mulheres dão para Jesus, é que eles sejam-lhes perdoados. Jesus não estava preocupado em curar o paralítico primeiro. Jesus estava preocupado em salvar o paralítico primeiro. Porque o que importa mais é a salvação da alma do que a cura do corpo. O paralítico precisava ser curado, mas Jesus quis primeiro curar o paralítico. Não, ele primeiro quis perdoar o paralítico. Enquanto o paralítico queria ser curado, Jesus queria que ele fosse perdoado. Está entendendo? Então o primeiro passo que Deus quer, que Jesus quer, é que o homem seja perdoado. Porque se ele for perdoado, é mais importante do que ele ser curado da sua paralisia. Porque a paralisia espiritual, ela é mais terrível do que a do físico. Então Jesus estava interessado mesmo era em perdoar aquele homem, salvar aquele homem, do que curar ele. Mas o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que os escribas diziam que Jesus blasfemava. Por quê? Porque Jesus havia falado que ele perdoaria o pecado do paralítico. E eles blasfemavam dizendo que Jesus blasfemou. Porque Jesus é o homem Deus. Entende? Então ele, como sendo homem Deus, ele pode fazer isso daqui e continua fazendo. Agora o que acontece? A Bíblia diz aqui que eles falaram que Jesus blasfemava. Então Jesus entendeu o coração deles. E aí Jesus disse para eles assim, mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, porque a Bíblia fala que o Senhor conhece nossos pensamentos. Antes de nós pedir ou falar alguma coisa, ele já sabe. Então aqui os escribas blasfemaram, falando que Jesus blasfemou. E quando eles fizeram isso, Jesus, olhando no coração deles, Jesus entendeu isso daqui, Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensai mal em vossos corações? Quando eles falaram que Jesus blasfema, porque Jesus falou que o pecado do paralítico ia perdoado, eles blasfemam, falaram: quem que é esse aí para perdoar pecado? Aí Jesus, conhecendo os corações deles, falou essas palavras aqui. E depois Jesus disse para eles assim, pois qual é mais fácil,
dizer ao paralítico, perdoados são os teus pecados, ou levanta e anda, tá vendo? Jesus falou para eles, assim, ó, qual que é o mais fácil? Eu falar que eu perdoo o pecado dele, ou eu mandar que ele levanta e anda? Tá vendo aqui? Então essa é a autoridade de Jesus, como sendo o Deus homem. Então Jesus falou para ele essas palavras, que era mais fácil perdoar o pecado do paralítico, ou mandar o paralítico andar. E aí Jesus fala assim, ora, para que saiba que o Filho do Homem, aqui Jesus está falando de si próprio, ó, ora, para que saiba que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado. Aí ele disse então agora para o paralítico, disse então ao paralítico, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Olha aí, então Jesus quebrou o tabu daqueles que não crêem, daqueles que simplesmente aparecem em cena só para prejudicar, tanto no tempo de Jesus, como no nosso tempo existe isso também. Você entendeu? Isso existe no nosso dia também. E o que acontece? O paralítico levanta, pegou a cama e foi para a tua casa. Então, aí acontece o quê? Aí diz aqui, ó, e levantou-se e foi para a tua casa. Ou seja, quando Jesus falou para o paralítico, levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico levantou, tomou a cama e foi embora. Aí o que acontece? Aí depois diz assim, versículo 8, e a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dará tal poder aos homens. Está vendo aqui? Depois que Jesus faz tudo isso, e que no meio do povo tinha alguém que simplesmente estava lá, não para glorificar, mas para bater contra aquilo que Jesus estava fazendo. Que a primeira coisa que Jesus quis foi perdoar o paralítico. E ele sendo perdoado, Jesus poderia curá-lo. Mas, como houve uma blasfema dos escribas, Jesus já adiantou o processo. Aí Jesus disse para eles, então, por que vocês pensam mal em seus corações? O que é mais fácil, eu mandar perdoar o pecado do paralítico? Ou mandar esse paralítico levantar e andar? Qual que você acha que é mais fácil para mim? Aí o que acontece? Jesus disse, toma a tua cama, levanta e vai embora para a tua casa. E isso aconteceu. E depois aqui no final, a palavra de Deus está falando que toda a multidão que estava presente, quando viu esse milagre acontecer, quando eles viram Jesus curando o paralítico, perdoando o paralítico, mandando o paralítico embora para a sua casa, o paralítico pegando a cama e indo embora, o que acontece? A multidão que estava presente, disse a Bíblia assim, e a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dará tal poder aos homens. Só que tem uma coisa, a multidão talvez esqueceu que quem estava presente, quem estava fazendo isso é o Deus homem. Não era simplesmente um homem comum, é um homem sobrenatural, um homem que deixou a sua glória e veio na terra. Ou seja, aquilo que eu já sempre expliquei, mas como essa palavra aqui vai ter que ter um pouquinho dessa explicação, é aquilo que a Bíblia diz. Jesus, ele é o Deus homem, por quê? Porque Jesus, ele passou pelo processo humano, pelo processo físico, para que tudo o que aconteceu seja presente, porque ele precisava fazer isso, para que as pessoas viessem para Jesus entendendo que ele é o Deus homem. É o único Deus homem que existiu na terra, é Jesus, tá certo? Então aqui fica essa palavra de hoje. Entendemos que a multidão, quando viu o milagre acontecer, quando viu o paralítico sendo perdoado por Jesus, e quando viu o paralítico levantando e andando, eles glorificaram a Deus. E para isso acontecer nos nossos dias, é necessário que haja uma vida de renúncia para que Jesus volte a fazer essas coisas.
porque senão não vai acontecer mais. Tá certo? Então fica aí a palavra de hoje. Um abraço e até o próximo vídeo.